não existe a possibilidade de compreender os efeitos dos exercícios, tanto globais, né, que envolvem o próprio todo o corpo em relação ao assoalho pélvico, como também a relação da função do assoalho pélvico perante todo o corpo, se a gente não entende a teoria do cilindro. Então é isso que eu vou apresentar para vocês agora. Pontualmente, vamos conversar sobre a teoria do cilindro e desmistificar cada parte dessa teoria. A gente divide, né, faz essa divisão da teoria do cilindro, imaginando que todos os cilindros, eles precisam, para serem cilindros, né, e não se tornar um cone ou ter outra forma qualquer, precisa do equilíbrio entre as duas bases, né, tanto a superior quanto a inferior, e a parede lateral também precisa se manter homogênea. Pensando que, fazendo uma correlação então com o que a gente vê no nosso próprio corpo, é o equilíbrio pressórico manométrico entre a função do diafragma, a função tóraco, né, representada então pelo diafragma, a função do assoalho pélvico e a função abdominal em toda a sua extensão. Se a gente não tem uma boa conexão entre essas estruturas e um envolvimento pressórico correto e justo, algum desses elementos irá ser sobrecarregado. E, infelizmente, quando a gente faz uma análise em grande volume, né, numa grande escala, a fragilidade do assoalho pélvico é sempre superior à fragilidade abdominal ou diafragmática. Então, é muito mais esperado que a gente encontre alterações de funcionalidade no assoalho pélvico, uma sobrecarga ou até mesmo prejuízos funcionais ou doenças atreladas, como, por exemplo, prolapso, incontinência urinária, enfim. Então, a fragilidade é muito maior na região do assoalho pélvico, né? Quando a gente pensa, então, no diafragma, que é a tampinha de cima, a gente precisa visualizar como uma estrutura muscular em forma de cúpula, que no momento da inspiração, então a cúpula do diafragma se retifica, fazendo um vetor para baixo e empurrando esse vetor contra as vísceras. Então a contração do diafragma, ela é caracterizada pela retificação desse músculo. A mesma forma que no momento da expiração, né, a gente tem um retorno à sua função, a sua posição natural do diafragma, fazendo esse vetor inverso, né, de redução de força intra-abdominal. Quando a gente observa, então, o movimento diafragmático, e às vezes ele está muito escondido no nosso inconsciente, né? A gente pouco visualiza a funcionalidade desse músculo. É só para vocês olharem, né, e verem toda a extensão. Então, o diafragma ele não é desconexo ao corpo e muito pelo contrário, ele está correlacionado a várias estruturas, tanto que a sua inserção é nas vértebras. Então, ele participa tanto de questões posturais quanto respiratórias. Então, não tem como pensar na função diafragmática sem pensar na influência nos outros sistemas também. E aqui eu aproveito para fazer um alerta, né, chamar a atenção em torno da correlação com disfunções vertebrais, né? Então, por exemplo, posturais, por exemplo, escoliose ou hiperlordose, hipercifose. Todas essas alterações de curvatura da coluna vão acabar influenciando em muito, né, na mobilidade diafragmática. A gente tem casos de escoliose severa, onde até mesmo se exime a incursão diafragmática unilateral. Então, é muito importante fazer essa coleta de informações, né, independentemente do caso, e não estou aqui apenas para falar sobre diástase, e sim sobre o equilíbrio, né, pressórico entre essas estruturas envolvidas. Já a tampa de baixo desse cilindro, a parte inferior, é o assoalho pélvico, que por vezes, e muitas vezes, é completamente negligenciado por grande parte dos profissionais. O assoalho pélvico é até uma das minhas maiores bandeiras, é falar que todo mundo tem assoalho pélvico, chamar atenção em relação a isso, exatamente porque pela nossa cultura, a fragilidade acaba sendo aumentada, né, dessa estrutura, pela falta de uso, pelo desuso, na verdade, que muita gente acaba apresentando, né? Os índices são assustadores. De 30% a 40% das mulheres não sabem contrair assoalho pélvico. E quando
a gente foca num público já com disfunção de assoalho pélvico, e essa disfunção que vai desde a incontinência urinária até constipação, por exemplo, a gente acaba encontrando índices de 70%. Então, 70% das mulheres que têm qualquer tipo de disfunção prévia perineal apresentam ausência de contração voluntária satisfatória. Lembrando que a contração voluntária satisfatória é quando a gente tem o fechamento e a ascendência, né? Lembrando que a função na musculatura do assoalho pélvico é exatamente essa, é fechamento e a ascendência. Quando não acontece esse movimento de uma maneira satisfatória, já entra nesse índice que eu levantei para vocês segundos atrás. Já a parede, né, que faz esse fechamento é a musculatura abdominal. A gente subdivide, então, todo mundo fala músculos abdominais, mas na verdade a gente tem 4 pares musculares, né? Então, com a sua abordagem, né, com a sua presença na região póstero-anterolateral. A gente tem, então, transverso abdominal lá embaixo, com as suas fibras em sentido paralelo à pelve, sendo que o transverso abdominal é o único músculo dos músculos abdominais que não está nem um pouco envolvido em flexão de tronco, né? Então, o músculo transverso, ele apenas faz a função de cinta. Apenas, né? Porque é a função que ele exerce, mas não que isso seja pouco. A função do transverso é exatamente a função de compressão dessas vísceras. Depois a gente tem o oblíquo interno, o oblíquo externo e o reto abdominal ganhando toda a bronca. Esses músculos, eles funcionam como um jogo de faixas elásticas que se estabilizam entre si. Por isso que é tão necessário equilíbrio funcional de todas as estruturas. A gente precisa que essas faixas elásticas tenham o mesmo potencial de contração, de relaxamento, a mesma ativação. E qualquer que seja o par muscular ou o feixe que esteja hipotônico ou com o seu torque não desenvolvido, a gente vai ter um prejuízo funcional para essa estrutura, né? Por continuidade, então, a gente tem... Essa parte não cabe aqui. Então, só para ficar exemplificado aqui para vocês, olhando nessa imagem, toda a fibra muscular, então, em vermelho, e na região anterior do tronco a gente tem a parte esbranquiçada, que é a aponeurose. Logo de cara a gente observa o oblíquo externo, então, né, com as suas fibras em sentido para baixo, onde a gente observa uma grande extensão de aponeurose se ligando a linha alba na região anterior do tronco. Então, o oblíquo externo, ele acaba sendo a grande couraça do nosso tronco, né? Ele faz o fechamento, ele é a nossa grande armadura, mas que na região anterior é bem vulnerável, não por ser frágil, mas sim por ser exposto, né? Ele acaba expondo o que tem abaixo dele, que é a musculatura do reto abdominal. Quando a gente tira o oblíquo externo, então, a gente encontra o reto abdominal, na verdade, os retos, né? Então, nos dois lados. E acaba sendo quem ganha bronca, por exemplo, num caso de diástase abdominal. Mas a gente não pode isolar, né, a necessidade de avaliar e cuidar dos outros pares musculares também, visto que é apenas o que chama a atenção é o afastamento dos retos abdominais, mas é uma alteração de estrutura de tecido conjuntivo de todos os pares musculares que podem estar comprometidos, não apenas dos retos abdominais. Então, quando a gente tira o oblíquo externo, o reto abdominal já aparece aqui logo à frente, certo? Mas lateralmente a gente encontra o oblíquo interno com as suas fibras em sentido para cima. Mas, curiosamente, que eu gostaria de pontuar para vocês é o posicionamento do transverso abdominal, que popularmente, né, a gente acaba sendo orientado nas nossas formações a perceber a sensação de contração muscular, palpando o osso ilíaco, né, a crista ilíaca, mas na verdade, onde a gente tem uma maior exposição, né, do transverso é pela aponeurose que fica suprapúbica. Então, nessa região, né, na parte anterior do abdômen, onde a gente tem uma maior exposição da aponeurose do transverso.
Só para dar uma continuidade de visibilidade para vocês. E também é muito importante ponderar aqui nesse momento que a fragilidade da região infraumbilical é muito menor do que em relação à região supraumbilical, exatamente pelo posicionamento das aponeuroses, visto que até mesmo a aponeurose do transverso se sobrepõe ao reto abdominal, fazendo esse fechamento, né, esse acolhimento maior dessa estrutura, tanto que a diástase, né, dos retos abdominais na região supraumbilical, ela beira os 70%, e a infraumbilical, quando pós-parto, numa análise de mulheres com pós-parto vaginal, por exemplo, né, parto via vaginal, chega próximo aos 2, 5%. Tem algumas evidências que beiram ao 0%. Né? Então, dentro da patologia da diástase, né? Se mantendo dentro do fisiológico. Então, só para vocês revisarem um pouquinho das questões anatômicas, é muito importante ter sempre em mente os sentidos das fibras musculares. Quando a gente pensa em qualquer tipo de trabalho abdominal, é exatamente essa ativação de todas as fibras musculares. E só para deixar bem claro para vocês, é que a gente precisa da ativação de todas as fibras, né, de todos os sentidos ao mesmo tempo. Por isso que a teoria do cilindro nada mais é do que reequilibrar a função desse abdômen associado ao seu assoalho pélvico e associado também à função respiratória diafragmática. A partir do momento onde a gente tem um aumento da demanda abdominal e uma fragilidade da região do assoalho pélvico, a gente tem o abaulamento na região do assoalho pélvico. Se a gente tiver uma fragilidade na região anterior abdominal durante a execução do movimento, vai ter Da mesma maneira que é muito importante entender, e vou usar esse material da biotensibilidade só para vocês fazerem uma visualização da conexão. Aqui embaixo, então, a gente tem a linha do assoalho pélvico na região superior, diafragma. Tudo que acontece na região superior do tórax, na região do tórax, vai influenciar no assoalho pélvico, vai influenciar na parede abdominal. No momento que eu inspiro, então, eu tenho, no momento da inspiração, eu aumento o volume da minha caixa torácica, jogo vetor de força contra as minhas vísceras, que vão fazer um leve rebaixamento do assoalho pélvico, em torno de 1 centímetro apenas, mas é um rebaixamento, é uma tendência ao alongamento. Ao mesmo tempo que, quando eu expiro, eu tenho um movimento inverso de tracionamento por variação pressórica. Então, na inspiração eu tenho rebaixamento e na expiração eu tenho uma ascendência desse assoalho pélvico. É muito importante ter em mente as conexões na teoria do cilindro, exatamente para não ficar apegado nas correlações falhas de que tórax é uma coisa, abdômen é outra, assoalho pélvico é outra. Muito pelo contrário. A função muscular do abdômen, a primordial, não é flexão de tronco. É participar da expiração forçada. E, infelizmente, é uma informação que fica lá na gaveta da anatomia, lá na gaveta da cinésio, e poucos profissionais acabam colocando em prática. Jamais esqueçam da correlação das estruturas e sempre lembrem sempre disso que eu estou apresentando para vocês hoje, tá? É muito importante. Até a próxima.